Tudo bem. Boa noite a todos e todas os presentes. Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso da disciplina de Legislação Aplicada do curso de Defesa Civil do Instituto Federal. E aqui, comigo, a professora formadora Gemila Andrade, do Polo do Amapá, tá bom? Hoje nós vamos dar início à nossa aula referente à nossa segunda unidade. E aí eu vou tentar compartilhar a minha tela para projetar a nossa aula de hoje, tudo bem? Como eu não vou conseguir mais visualizar, eu peço que vocês me confirmem. Eu acho que eu vou apresentar aqui pelo outro. Me confirmem se aparece para vocês, tudo bem? Tá aparecendo para vocês? Está, professora. Deixa eu só voltar aqui do início. Gibson, tu pode me confirmar se apareceu o slide? Está aparecendo. Tá bom. Quando tiver ok, tu me diz, tá? Tá ok? Ok. Então vamos lá, pessoal. Mais um encontro, mais uma aula. Estou muito feliz de fazer o registro aqui que vocês têm comparecido, têm participado da disciplina. Eu estava consultando lá a plataforma Moodle e vi que muitos de vocês já estão fazendo as atividades, já estão fazendo, inclusive, o estudo de caso dessa unidade 2, e eu estou muito feliz por isso. Então, na aula passada, nós falamos sobre políticas públicas, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, e falamos um pouco sobre as atribuições, competência dos entes federados. Nessa unidade de hoje, nós vamos falar sobre a situação de emergência e o estado de calamidade, bem como o orçamento público. Então, no meu ponto de vista, eu acho que essa aula de hoje ela é muito importante porque, basicamente, tudo gira em torno da situação de emergência, do estado de calamidade, e daí a importância da gente compreender o que ela é, e a partir dessa compreensão a gente precisa estudar a legislação que versa sobre a situação de emergência e o estado de calamidade pública. Nós também pretendemos, a partir dessa compreensão, dessa caracterização e distinção de uma da outra, nós sabemos que para decretar um estado de emergência, seja situação de emergência ou estado de calamidade, é preciso, muitas vezes, dispor de recursos. Recursos para implementar aquelas fases lá, né, da recuperação, da questão subsistencial da situação. Então, para isso, a gente precisa ter uma compreensão sobre a legislação orçamentária a partir dessa legislação federal sobre os repasses de recursos públicos, tá bom, pessoal? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, eu inicio aqui a minha fala com essa pergunta, né? Pergunto a vocês. Tenho certeza que muitos aqui já fizeram a leitura desse material, já leram a legislação.
E aí a gente começa justamente sobre algo que nos chama atenção, que todo mundo quer saber. O que dispõe a legislação, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, sobre a situação de emergência e o estado de calamidade pública? Isso aí perpassa sobre o interesse de todos nós. Quando é que o município, quando é que o Estado vai, diante de uma situação, decretar esses casos? Então, olha só, a Lei 12.608 de 2012, lá no artigo 1º, ela vem estabelecer o conceito, o que é tanto a situação de emergência quanto o estado de calamidade pública. Então, se a gente for observar aqui esse slide, nós vamos perceber que eu fiz um destaque em algumas palavras aqui, em algumas expressões. Esse destaque ele não é aleatório, ele não é à toa. Esse destaque é aquilo que a gente vai começar a perceber e que vai diferenciar a situação de emergência do estado de calamidade pública. Então, vamos ver aqui o conceito lá da Política Nacional, que foi alterado pela Lei 14.750 de 2023. Então, a lei ela diz o seguinte: a situação de emergência, ela é aquela situação anormal, ou seja, fora do comum na sociedade. Essa situação anormal aconteceu devido, ou seja, foi provocado por um desastre. Esse desastre, ele causou danos e prejuízos e implicou, e aí vem a palavra em destaque, o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. Município, pode ser relacionado ao Estado, e da qual decorre a necessidade de recursos complementares dos demais entes da federação. E aí o destaque: recursos complementares dos demais entes da federação. Para quê? Para enfrentar a situação. Então, na situação de emergência, o que aconteceu aqui? Essa situação, que foi causada por um prejuízo, né, um desastre, ela comprometeu, mas ela comprometeu, a palavra aqui chave é de forma parcial a capacidade do município, por exemplo. Ou seja, ele vai conseguir buscar dar resposta a essa reparação, buscar dar um atendimento, mas ele vai precisar do auxílio dos demais entes. Quem são eles? Estado e União. Beleza? E o estado da calamidade, estado de calamidade pública, quando é que ocorre, né? Quando é que ele vai ser caracterizado? Da mesma forma como a situação de emergência, ocorre porque aconteceu uma situação anormal, que também foi provocado por desastre causadora de danos e prejuízos. Porém, ao contrário da situação de emergência, na situação de calamidade pública, aqui houve o comprometimento substancial. E aí, grifem, né? O nosso grifo aqui. Comprometimento substancial, leia-se, entenda-se o quê? Essa situação ela foi mais gravosa. Já está numa proporção maior. E aí, comprometeu substancialmente a capacidade de resposta do ente atingido, município, se for mais de um município, aí vai ser estado, de forma que a situação somente pode ser, aqui para mim, eu não estou conseguindo ler porque está no modo compartilhar, e aí somente pode ser...
superada com o auxílio dos demais entes da federação. Então, olha só, o estado de calamidade, essa situação provocada por um desastre, seja ele natural, seja ele de ordem tecnológica, né, devido a alguma ação humana, enfim, ele comprometeu substancialmente a capacidade de resposta do poder público. E ao invés de buscar somente um recurso de forma complementar, no que acontece no estado da situação de emergência, na calamidade pública, o município, o estado, por exemplo, não conseguem dar conta. Então, eles precisam, precipitualmente, né, de auxílio dos demais entes. Por exemplo, o município de Macapá, ele não consegue dar resposta a esse desastre. Então, ele vai precisar de um auxílio dos demais entes. Quem são eles? Estado, União. Ok? Esse é o conceito da situação de emergência do estado de calamidade, de acordo com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. E aí eu coloquei aqui para vocês, eu achei interessante a gente pensar, né, nessas situações. Professora, o slide não está aparecendo. Não está passando? Eu acho que é porque eu parei de compartilhar, né? Vou tentar compartilhar novamente. Obrigada. Só um minutinho. Apareceu agora? Voltou? Não, ainda não. Tá carregando ainda. Apareceu. Pronto, voltou. Ai, obrigada, gente, pelo feedback. Eu fui agora pelo meu arquivo em PDF e eu não consigo colocar em tela cheia, mas vocês conseguem ver? Visualizar direitinho? Sim, sim. Tá? Então tá bom. Então vamos lá. Então a gente viu a definição da situação de emergência e do estado de calamidade pública por meio da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. E aí eu trouxe aqui essa imagem para demonstrar, para a gente visualizar, né? Porque esses casos ocorrem em virtude de desastres. E a gente tem que pensar no seguinte: os desastres, eles podem ser de diversas ordens. A portaria 260, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, ela traz lá no anexo da portaria as categorias de desastre, que pode ser de ordem natural. E aí, natural, o que pode acontecer? Desastre relacionado ao clima, né? A situação climática. Então, pode ocorrer situações de seca em determinadas regiões ou determinado município. O desastre natural, ele também pode ser em virtude de situação de recursos hídricos. E aí, pensem vocês, o que pode causar por meio das águas, né, dos rios, da chuva, tempestades, inundações, enchentes. O desastre também ele pode ser de ordem natural, também relacionado à questão aqui ligado a incêndios florestais, mas também pode ser de ordem natural, mas em virtude de situação biológica, ou seja, ligada a doenças. E aí vamos imaginar o quê? Surtos, né? Epidemias, pandemia, tudo que possa atingir a população de uma forma desordenada, saindo do padrão de normalidade. Lembra lá a palavra-chave lá, né? Situação anormal causada por um dano, um desastre.
Então, também questão de saúde, também ela é tratada como situação de emergência, como estado de calamidade. E também envolvendo a área tecnológica, a tecnologia, que é geralmente devido à intervenção humana, né? Seja por uma instalação de um empreendimento, uma mineradora, uma indústria, e aí vai provocar, por exemplo, né, vai poluir os nossos rios, os nossos mares com produtos tóxicos, ou relacionar a um impacto ambiental devido a produtos perigosos. Enfim, então tudo isso é possibilidade de desastre que acontece ou em um município, mas também pode ultrapassar as barreiras territoriais de um município, envolver outros, e o Estado, poder público, ele precisa agir, ele precisa intervir, porque tudo isso aqui que vocês estão olhando, eles vão prejudicar a questão da prestação dos serviços, prejudicar a questão das moradias, vão fazer vítimas, e o Estado ele tem que, lembra lá da nossa aula passada aqui da política pública, o Estado ele tem que criar mecanismos para prestar o serviço à população, à sociedade, a gerar esse bem comum. Então, tudo isso aí pode ser causa em que o Estado, em que o município vai poder decretar ou uma situação de emergência ou um estado de calamidade pública. Beleza? Lá no material de vocês, se vocês forem observar, lá tem um quadro que consta uma diferença, né, as principais diferenças entre a situação de emergência e o estado de calamidade pública. Então, o que a gente precisa ter em mente? Situação de emergência, o desastre, ele vai comprometer, a palavra-chave é parcialmente a capacidade do ente federado, parcialmente a capacidade do município, enquanto que na calamidade pública, isso é tão grave que vai comprometer severamente essa capacidade. Ele não tem estrutura, ele não tem pessoal, a Defesa Civil aqui vai estar limitada em termos técnicos, né, operacionais, e ele vai precisar desse suporte, desse apoio dos demais entes. Outra diferença aqui, o município, na situação de emergência, ele consegue atuar, mas ele vai precisar do apoio. Aqui a palavra-chave é apoio. Apoio de nível estadual, apoio de nível federal, para enfrentar esses danos. Então, pode ser com apoio logístico, pode ser com apoio financeiro, enfim. Já na calamidade pública, o município ele não consegue responder de forma eficaz. E aí ele vai precisar de ajudas mais amplas, mais urgentes. Olha, precisamos de ajuda humanitária, precisamos enviar recursos, precisamos de mais gente aqui atuando, né? Enfim. Outra diferença aqui que a gente pode identificar. Na situação de emergência, o acesso aos recursos, né? Como é que vai ser isso? Vai ser para assistência humanitária, restabelecimento e recuperação de pequenas ou médias obras. Então, aqui é uma situação que não está numa larga escala, não está numa grande proporção, enquanto que na calamidade pública é a adoção de políticas de forma mais macro, inclusive com atribuição de efeitos jurídicos específicos, né? Inclusive, isso se for o caso. E na situação de emergência, e aí isso aqui é tanto para um quanto para o outro, tanto o SE quanto o SCP. É necessário a existência de um decreto. É esse decreto, vai ser o primeiro documento para dar subsídio ao pedido de apoio dos demais entes. Então, aqui, tanto na situação de emergência quanto no estado de calamidade pública, eu preciso emitir o decreto, seja ele a nível
municipal, seja estadual. E com esse decreto, de posse desse decreto, não basta publicar esse decreto, eu preciso agir. Ou seja, eu preciso registrar a situação no sistema, no site lá da Defesa Civil. O nome desse sistema se chama Sistema Integrado de Informação sobre Desastre, S2ID. Então, a gente vai falar muito sobre ele, porque ele basicamente é uma plataforma em que os municípios, os estados, eles conseguem não apenas buscar recurso, como também tem um aparato aqui em termos de literatura, ele consegue visualizar o que foi feito em casos similares por outros estados, serve para dar esse mapeamento de modo geral no Brasil sobre as situações de emergência. Então, esse sistema ele é muito bom, ele funciona como uma base de dados aqui a nível nacional. Beleza, pessoal? Então, falei sobre isso, falei sobre a concepção do que quando é o caso de situação de emergência e estado de calamidade por meio da lei, da política nacional. Só que toda lei federal, né, toda lei, ela precisa, às vezes, de uma regulamentação. Ela precisa de uma outra norma para fazer esse desdobramento. Porque a política nacional, ela estabelece as diretrizes, os princípios, a estrutura, mas os detalhes, né, os procedimentos, fica a cargo de uma outra norma, né, que geralmente são as portarias. E aí nós temos, nesse caso, para regulamentar como vai ser os procedimentos, quais vão ser os critérios para a declaração de estado de calamidade pública ou situação de emergência, nós temos a portaria de número 260 de 2022 do Ministério de Desenvolvimento Regional. Então, essa portaria ela é recente, atualizada e ela estabelece os procedimentos. Então, vamos lá conhecer agora quais são esses procedimentos para que a gente possa, por exemplo, buscar recurso dos demais entes. E aí nós temos o primeiro ponto que a portaria de número 260 dispõe. E vocês podem perguntar, né? Beleza, aconteceu o fato aqui no Amapá, no Jari, em Santana. Quem é que vai ser responsável por declarar essa situação? Quem vai ser responsável por fazer o decreto? Pela portaria, é o chefe do Poder Executivo municipal ou estadual. Então, o prefeito de Macapá, o prefeito de Santana, o prefeito de Mazagão, se for algo local, ou então o governador do estado do Amapá, o governador do estado do Pará, se envolver aí, né, esse acontecimento, outros municípios do estado. Então, é o chefe do Poder Executivo que faz essa declaração. E o chefe, ele pertence ao Sistema Nacional de Proteção Civil. Então, ele vai fazer essa declaração, e a única diferença aqui que vocês têm que entender que, se for a nível local é o prefeito do município. Se for algo que vai atingir mais de um município, ou o município não estiver com capacidade administrativa para isso, né, está prejudicada, aí o Estado vai poder fazer esse decreto. Beleza? Então, quem pode decretar? Chefe do Poder Executivo, seja municipal ou estadual. Municipal, se for um desastre, um dano a nível local, né, no município, e estado, se for envolvendo mais de um município ou aquele município está com uma capacidade prejudicada. Ok, já sei que
para emitir a declaração é o chefe do executivo. Mas como eu vou saber? Já sei o que é a situação de emergência e já sei quando é situação de estado de calamidade pública. Mas, ainda assim, a gente precisa de alguns critérios para saber diferenciar isso aqui. Eu sei que é algo menos gravoso, que o município consegue de ajuda a complementar, e outro é algo mais complexo, enfim. Então, a portaria 260, ela vai classificar tanto a SE, entenda-se, situação de emergência, quanto ECP, estado de calamidade pública, em níveis. Então, vamos lá. Esses níveis são 3. Essa situação, esse dano pode ser de baixo impacto, pode ser de médio impacto, quando pode ser solucionado com apoio estadual, ou pode ser de grande impacto. Aí vocês podem perguntar, sim, baixo impacto, médio impacto e grande. Mas como que eu consigo identificar isso? A portaria ela vai estabelecer isso, lá no artigo 5º. Então, primeiro nível é desastre, nível 1 ou pequena intensidade. Quando acontece? São aqueles em que a situação de normalidade pode ser restabelecida com os recursos mobilizados a nível local, por meio do emprego de medidas administrativas excepcionais previstas na ordem jurídica. Então, aqui foi uma coisa pontual que aconteceu. Por exemplo, não sei se vocês estão todos aqui em Macapá, mas até algumas horas atrás, né, nós tivemos uma chuva muito intensa aqui, não foi? Essa chuva, esse evento aí, natural, vamos supor que ele gerou alguns incidentes na cidade, derrubou algumas árvores, né? Fez alguns danos ali em alguns bairros. Ou gerou algum processo de alagamento ali nos canais, enfim. Então, isso aqui é uma situação que é local e que vai demandar o emprego de medidas administrativas, algo aqui que o município vai conseguir gerenciar. Beleza? E aí nós temos os desastres de nível 2 ou de média intensidade. Quando acontece? São aqueles em que a situação de normalidade precisa ser restabelecida com os recursos mobilizados em nível local. Ok, até aí. Mas olha só, complementados com o aporte de recursos do Estado ou da União, ou de ambos, do Estado e da União. Isso aqui já vai ser uma média complexidade, né? Uma média intensidade. Eu consigo, mas eu preciso de um apoio aqui do Estado. O Estado me fornece um valor, me fornece um aparato aqui logístico, certo? E o nível 3, que é conhecido também de grande intensidade, é aquele em que se verifica o comprometimento do funcionamento das instituições públicas, locais ou regionais, impondo-se a mobilização e a ação coordenada das 3 esferas de atuação do sistema, a nível municipal, estadual e federal, e, eventualmente, de ajuda internacional, se for preciso, né, para o restabelecimento da situação de normalidade. Eu não sei se vocês lembram, mas faz um tempinho que aconteceu um evento causado lá no sul, e aquilo ali atingiu muitas cidades, que até o exemplo aqui dessa imagem que vocês podem ver, olha, lá do Sul, da Defesa Civil do Sul, em que eles apresentam aqui um relatório, né, técnico
para essa decretação do estado de calamidade. Então, olha só por essa imagem a gente consegue ver aqui a complexidade. Foram 67.563 pessoas em abrigos, 16 mil pessoas desalojadas, 1.482 pessoas afetadas, 300 e poucos feridos, 130 continuam naquele caso lá desabrigados. Olha só o número de municípios afetados, 428. Então, isso aqui é uma situação de pequena intensidade ou média. A gente percebe aqui que foi um evento bem danoso, né? Bem grave, envolvendo muitos territórios ali daquele estado, ou que pode ultrapassar estados, e aí precisa do intermédio, né, da ação aí de todos os entes, das prefeituras desses municípios, dos estados, se for o caso, ou do estado, e da União para esse apoio. Já compreendemos o que é cada uma das duas situações, já percebemos que elas também se caracterizam pelos níveis, então são 3 níveis que a gente pode identificar, de pequena, média ou grande intensidade. E aí, esses níveis eles vão definir o quê? Então, de acordo com a portaria, o nível 1 e 2, que a gente viu aqui, né, nível 1 e 2, eles vão ser considerados situação de emergência. Todos os níveis aqui, 1 e 2, é caso de decretação de situação de emergência. Município ou estado, dependendo desse envolvimento territorial, enfim, e capacidade. O terceiro nível, que a gente viu aqui, que é um comprometimento bem significativo, de caso, inclusive, de âmbito internacional, né, envolvendo aí ajuda humanitária internacional, aí é caso de calamidade pública. Ficou entendido, pessoal? Agora? Então, caso nível 1 e 2, o chefe do executivo municipal ou estadual vai decretar situação de emergência, e o caso do nível 3 será decretado estado de calamidade, porque é grande, foi gigantesco aqui o desastre, o dano, e comprometeu as estruturas públicas, né? Os serviços de saúde, os serviços essenciais que a gente pode lembrar que existem em uma cidade. Então, aqui nessas imagens, né, a gente colocou aqui uma foto ilustrando, né, o decreto, a emissão do decreto. E na outra imagem, nós temos aqui do site da Defesa Civil, claro, mas do Sistema Integrado de Informação sobre Desastre. É esse site aqui em que o gestor, né, o técnico, vai entrar e vai cadastrar toda a situação emergencial que está acontecendo na localidade ou no território. Ok? Um outro ponto muito importante que a gente tem que ter em mente, porque nós estamos em processo de formação, ok, aconteceu o evento, existem os níveis, o chefe do executivo já conseguiu identificar qual é esse nível de intensidade do dano, vai emitir o decreto. Esse decreto, pela portaria 260, se não estiver ali estipulado o prazo, ele tem vigência, essa emergência tem a vigência de até 180 dias a contar da data da publicação do decreto. Significa dizer que espera-se que após a ocorrência do dano, o ente federativo, o município, o estado consiga ter a capacidade de fazer todo aquele ciclo de
de pronto atendimento, de recuperação, dentro desse prazo aqui, aproximadamente de 6 meses. O município pode decretar antes? Pode. Já vi casos aqui em Macapá que o município emitiu decreto de situação de emergência de 30 dias. Já vi casos de 60, mas não pode ultrapassar esses 180 dias, porque é uma margem, é um tempo ali razoável para que ele possa se reorganizar, possa utilizar dos recursos necessários para restabelecer essa paz social e sanar aqui ou trazer o mínimo, né, de reequilíbrio aqui na sociedade. Ok? Então, esse decreto ele tem esse prazo aqui de até 180 dias e o apoio da Defesa Civil Nacional ele só vai ser autorizado mediante a solicitação do recurso pelo ente, que inclui a apresentação do plano de trabalho. E aí esse plano de trabalho envolve vários documentos lá no sistema integrado de defesa civil, de integrado de informações sobre desastres. Então, só voltando aqui, né? Na situação do nível 1 e 2, eu emito o decreto, estabeleço essa vigência e cadastro no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres essa ocorrência. Posso ou não, né? Na situação do 1, eu posso apenas cadastrar, mas não pedir apoio. O que eu estou querendo dizer aqui? Na situação 1, eu posso cadastrar no sistema. O Estado, o ente federado, ele é obrigado a cadastrar, mas ele pode ou não pedir recursos. Agora, quando envolver aqui os outros casos, necessariamente ele vai precisar cadastrar e incluir aqui o plano de trabalho para solicitar os recursos. E aí eu coloquei aqui para vocês uma outra imagem do sistema com a página e onde é que a pessoa vai fazer esse cadastro da situação de emergência ou estado de calamidade. Então, você vai lá no sistema do Ministério da Integração Nacional e vai fazer o cadastro. Esse sistema aqui, ele vai ser responsável por qualificar e dar transparência à gestão de riscos e desastres no Brasil. Por isso que é algo obrigatório. Eu precisando ou não desse apoio, né? Eu preciso, ente federado, município, estado, cadastrar. Porque lembra que também faz parte do ciclo o processo de planejamento, de prevenção e monitoramento. Então, ele também serve para qualificar o desastre e também dar essa transparência a essa gestão de risco, porque se o município, se o estado vai pedir apoio, incluindo recursos financeiros, ele depois futuramente vai precisar prestar contas. Então, é uma forma de dar transparência a esses recursos. Então, olha só, falando mais sobre esse sistema integrado de informação sobre desastres, lá nesse sistema é possível solicitar os recursos do governo federal para ações de resposta, recuperação e registrar os desastres e solicitar esse reconhecimento. Eu só consigo o reconhecimento da União da situação de emergência ou do estado de calamidade quando eu faço esse registro aqui no sistema S2ID. Só consigo o reconhecimento da União quando eu cadastro. Outro ponto, eu só consigo também eu só consigo recursos, apoio aqui, se eu fizer esse cadastro. Então, o município, ele realiza as solicitações no sistema e, a partir daí, ele pode consultar, acompanhar o processo de transferência de recurso e o reconhecimento federal,
bem como buscar informações sobre as ocorrências de gestão de risco e desastre, como eu falei para vocês. Então, o município ele também lá tem um acervo da literatura, de outros casos, e ele pode também buscar esse apoio, porque eu não sei se eu falei para vocês, mas quando o ente federativo vai fazer esse cadastro, ou da situação de emergência ou do estado de calamidade pública, a portaria ela exige algumas documentações. Que tipo de documentação? Primeira documentação aí, vocês já devem saber, é o decreto, né? Precisa estar emitido o decreto do chefe do executivo sobre a situação ou sobre o estado de calamidade. Além disso, quem for fazer o cadastro, né? O ente aí, ele precisa de relatório fotográfico de tudo que aconteceu, dos desastres, fazer também o parecer técnico, e aí vai precisar da sua defesa civil, seja ela municipal, seja ela estadual, para fazer essa análise técnica, apontar, fazer esse levantamento de vítimas, o que aconteceu, qual foi o tipo de desastre, porque tudo isso será pedido no sistema. Então, é tudo muito minucioso, é tudo muito transparente também. O município ele precisa dar esse retorno para que a União observe esse conjunto de documentos e, de fato, reconheça que ali, de fato, é uma situação de emergência, que ali, de fato, aconteceu um estado de calamidade pública. E aí, eu busquei analisar, né, verificar a portaria e o próprio sistema de informações sobre os desastres, e lá eu trouxe para vocês alguns dos itens que requisitado que o município, que o estado preencha para poder a União reconhecer essa situação emergencial. Então, olha só o que a gente pode observar aqui, olha. Lá, quando for fazer o pedido, né, de reconhecimento, ou da SE ou da SCP, eles perguntam, o sistema pergunta o somatório de quantidade de instalações públicas que foram afetadas, né, que foi danificado, seja na área da saúde, do ensino ou outros serviços, quantidade de instalação de uso comunitário destruído ou danificado, quantas unidades habitacionais foram destruídas ou danificadas, quantidade de obras destruídas ou danificadas. E isso aqui, se for numa escala de 1 a 9, entra no rol do critério de situação de emergência. Se passar de 10, aí vai ser estado de calamidade pública, igual ou superior a 10. Outro ponto aqui que eu coloquei para destacar para vocês, olha só o que o sistema ele pede, né? A gente tem que verificar a questão da contaminação da água, contaminação do solo, contaminação do ar, total de prejuízos. Tudo isso aí vai ser alimentado no sistema e aí vai se caracterizar posteriormente, de fato, se representa uma situação de emergência ou se representa um estado de calamidade pública. Beleza? Dito isto, estamos falando, né, o município, o estado, ele quer que a União reconheça esse estado emergencial. Para quê? Muitas vezes é para buscar apoio financeiro, o apoio aos recursos, porque às vezes o município ele é limitado, o recurso, o seu orçamento ali da defesa civil ele é extremamente pequeno, e a gente sabe que a realidade é bem assim mesmo. E aí ele vai precisar do apoio no âmbito federal, por exemplo.
Então, olha só. Bom, a nível federal, nós percebemos que a União ela pode transferir, ela pode financiar ações de cunho social. Então, em um evento aí danoso, de desastre, a gente sabe que a gente precisa do apoio social, e aí vai precisar do apoio do Ministério do Desenvolvimento Social, seja na proteção, no acompanhamento assistencial às vítimas, né? Cadastro com possibilidades de auxílios para essas vítimas, mas também vai precisar do apoio do Ministério, que no caso é da Integração e Desenvolvimento Regional, que aqui que nós somos da região norte, né? Esse ministério ele é gerenciado pelo ministro Valdez Góes. Então ele é responsável por repassar esses recursos para diversas ações, sejam elas de prevenção, resposta, recuperação e outras ações de fortalecimento da política. Então, no caso aqui do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, em específico, né, ele dá esse apoio também de cunho financeiro e técnico também. E aí, esses recursos são destinados a projetos que visam reduzir riscos de desastres naturais e mitigar o seu impacto. Então, essa é a função aqui do Ministério do Desenvolvimento Regional. E aí, se estamos falando de recurso, a disciplina em si, ela pensou nessa questão da necessidade da gente também compreender como é que funciona essa estrutura, né, de orçamento público, porque a gente sabe que nós estamos falando aqui em termos de administração pública. Então, ao contrário do nosso orçamento aqui, em que a gente não precisa dar satisfação, né, por exemplo, do meu salário, eu gasto como eu quiser, como eu quero, e exemplo, tá? Não sou assim. Na minha gestão orçamentária aqui, eu busco atender o princípio do planejamento. Então, eu busco fazer um planejamento. Esse mês eu não posso gastar mais com isso, eu criei mais essa conta aqui. Então, isso, dentro da estrutura administrativa, é muito sério, deve ser levado muito a sério pelo princípio da legalidade, pelo princípio da transparência, a questão do orçamento público. Então, o que seria o orçamento público aqui? Lembram que a gente falou na primeira aula sobre políticas públicas? Essas políticas elas não acontecem se não existir uma previsão orçamentária para isso. Então, cada ministério a nível federal, cada secretaria a nível estadual e municipal, ela precisa implementar políticas públicas nas suas pastas, né, nas suas áreas de atuação, e para isso ela precisa dispor de orçamento. Por isso que na briga lá, né, pela aprovação do orçamento, é aquele puxa-puxa, né, das pastas. Não, a pasta da saúde é prioridade, tem que ser mesmo. A pasta da educação também é prioridade, então precisa de um orçamento maior para dar conta de todas essas políticas, enfim. Então, todos esses entes, eles devem elaborar o seu orçamento. E aí, falando de orçamento, vocês podem perguntar, mas o que é orçamento, né? O que seria o orçamento público, no caso? Nós temos aqui o conceito, de acordo com o Ministério da Economia, que diz que o orçamento público ele é um instrumento de planejamento, ou seja, orçamento, para eu ter o meu orçamentário ali, né, o meu financeiro, eu preciso planejar a previsão dos recursos que eu vou arrecadar, que eu vou receber, né, e que eu vou destinar. É um pouco igual na nossa casa, não é? Nós trabalhamos, nossa força de trabalho, mas
em contrapartida, a gente recebe por isso um salário, né? Presta serviço e aí vai receber por isso. Isso é o que eu arrecado. Como que é na administração pública? Como ela arrecada? Por meio dos tributos. Então, nós temos aqui diversas fontes tributárias aqui que, diretamente ou indiretamente, a gente está contribuindo para essa destinação dos recursos públicos. A regra é, eu vou contribuir, eu vou pagar o meu IPVA, o meu IPTU, eu vou pagar essa taxa aqui de iluminação pública, eu vou pagar esse outro tributo aqui, o meu empréstimo aqui compulsório, mas em contrapartida, a via de regra, né, o que se espera é que todo esse recurso arrecadado aqui pelo poder público seja transformado em benfeitoria para a sociedade, seja aplicado em vários segmentos, como a área da saúde, da educação, é o que a gente espera, né? Só um sorrisinho aqui sobre isso. Enfim. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que em todas as esferas de governo, a gente precisa, e aí que vem a diferença do particular para o público. Nada que o poder público vá administrar financeiramente de recurso, tudo tem que estar previsto em lei. Ele não pode, olha só o que está escrito aqui, somente despesas previstas na lei só podem ser executadas. Ou seja, não é possível iniciar qualquer ação administrativa ou obra que não for previamente, né, definido no orçamento do exercício anterior. Ou seja, os poderes públicos devem ter orçamento destinado para cada situação. Por isso a necessidade de planejamento, prevendo inclusive os eventos, situações aqui adversas. Por isso que tem a pasta aqui desse desenvolvimento regional, para prever esse tipo de ação. E aí, só para a gente entender essa lógica, como funciona, a Constituição Federal, lá no artigo 166, ela estabelece as leis, né, que vão reger o orçamento público do Executivo. Então, são 3 legislações aqui. O PPA, que se chama Plano Plurianual, a LOA, ou a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Cada legislação dessa aqui tem uma finalidade. Então, quando o chefe do executivo ganha, né, por um processo eleitoral democrático e que ele vai exercer o seu mandato, ele precisa, no primeiro ano da gestão, elaborar, planejar o plano plurianual. Ou seja, o plano plurianual vai ser o projeto de Estado. O que o governo que está assumindo aqui pretende fazer nos próximos 4 anos. É o seu programa de governo. As metas aqui são a médio prazo. Então, o governo municipal, estadual, federal vai criar o seu plano plurianual, que vai ser responsável por executar, né, ser cumprido nesses 4 anos de mandato. Beleza. A partir do PPA, de forma anual, no ano anterior ao orçamento, porque todo ano existe, né, a abertura do orçamento. Orçamento de 2025, 2026. E aí, com base no plano plurianual, que é uma diretriz também, que prevê princípios, né, objetivos e metas a serem alcançadas, o
Poder Executivo vai criar sua lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, é aqui que ela vai estabelecer essas projeções, essas diretrizes para cumprir dentro deste ano que vai iniciar. Por exemplo, o ano de 2026, que é o que nós estamos aqui, né? Na LDO, vai dizer, olha, se no plano plurianual dizia que o município ia fazer 10 creches em 4 anos, aqui nós vamos estabelecer a diretriz de fazer 2 nesse ano. E a lei orçamentária, ela é a lei do orçamento anual, que vai fixar as receitas e despesas, né? Receitas e estimativas de despesa do ano seguinte. É a aplicação aqui, né, desses critérios para formulação dessa política orçamentária. Ok? Fizemos uma pequena pausa para explicar sobre o orçamento, da necessidade de planejamento. E aí agora vamos voltar sobre esse recurso público nos casos de ação, prevenção e desastre e resposta de recuperação. Então, existe uma lei que trata justamente disso, a Lei 12.340 de 2010. Ela vai dispor sobre a transferência da União aos órgãos e entidades dos estados, Distrito Federal e município para a execução dessas ações. Então, se é necessário planejamento, se é necessário essa previsão orçamentária, a Lei 12.340 ela vai tratar justamente dessa transferência, como deve acontecer do repasse da União para os entes federados. E aí, como um desdobramento desse repasse dos recursos federais para os estados e municípios, nós temos o decreto 11.219 de 2022, que novamente o decreto ele vai regulamentar a lei que a gente comentou ainda há pouco. Então, pessoal, olha só, o que diz o decreto? Ele tem um objetivo, que é o quê? Tratar sobre a transferência obrigatória dos recursos da União para ações de prevenção, resposta e recuperação nas áreas afetadas pelos desastres naturais, a gente já viu, decorrente de questão climática, hídrica, biológica, né? Ou induzido por ação humana. Olha, foi um desastre aqui decorrente da ação da empresa X, da empresa Y, né? Enfim. E aí, o que vai acontecer? Como acontece essa transferência dos recursos? Quando o município ou o estado faz essa solicitação de declaração de emergência, que a União reconhece, feito todos os procedimentos devidos, aí a União ela vai transferir por meio de depósito em conta específica do município. Não pode ir para outro elemento de despesa. Tem que ser nesta conta bancária específica, em instituição financeira oficial. Por quê? Porque também isso vai garantir a transferência, foi para essa conta bancária aqui específica do município, do estado. Isso garante a transparência dos gastos públicos e também qualquer pessoa pode consultar, né? É transparente e também rastreabilidade. O que o município fez com esse recurso aqui? Que ele disse que ia construir casas populares, ou que ele disse que ele ia fazer a aquisição de suprimento aqui, de expediente, de alimentos perecíveis. É uma forma de rastrear, prestar essa conta aqui também.
E aí nós temos aqui a solicitação dos recursos para a prevenção, que os estados, Distrito Federal e municípios com as áreas de risco de desastre também podem solicitar recurso, e as ações de prevenção propostas devem ser relacionadas diretamente aos riscos locais identificados. Então, isso aqui é também para questão de prevenção. Então, a União ela não transfere só quando acontece o dano, ela acontece também para planejamento aí de prevenção. O decreto 11.219 ele também vai exigir que esses entes, Estado, Distrito Federal e município, criem, elaborem um plano de trabalho. Ou seja, tem que ter uma parte técnica aqui para traçar um trabalho que envolva a descrição da obra, as dimensões físicas, a solução de engenharia para o caso, o custo estimado, coordenadas geográficas da área de risco. Tudo isso aqui, lá na frente, a gente vai perceber que isso vai dar subsídio para fazer contratações diretas, e que geralmente é necessário, né? Para fazer uma dispensa de licitação, enfim, isso aí, o plano de trabalho ele vai dar esse subsídio também para essa questão. E aqui, ó, uma coisa muito importante que a gente tem que entender é que esse plano ele vai garantir que os recursos sejam usados de forma técnica e justificada. Por isso a necessidade de capacitação de pessoas com formação na área, e aí envolve diversas formações, né? Na área da engenharia, na área de vocês também técnica de defesa, enfim. E a análise, foi feito o plano de trabalho, submete para a União, existe lá no Sistema Nacional pessoas capacitadas que vão fazer essa análise técnica aqui. Então, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela é que é a responsável pela análise das solicitações. Então, o que ela vai avaliar neste plano, né? Ela vai verificar o enquadramento da ação de prevenção, ela vai verificar a relevância do risco identificado e a coerência e viabilidade do custo, porque às vezes, infelizmente, pessoal, vamos fazer um parêntese aqui, a gente sabe que alguns entes federados, eles infelizmente se utilizam desse estado de vulnerabilidade que o município se encontra, de vulnerabilidade que o estado se encontra, para fazer meios ilícitos até, posso dizer assim, contratações que não estão dentro do parâmetro razoável, exigível de licitação. Então, ela vai viabilizar, inclusive, a questão da coerência do custo. Então, por exemplo, o município estima aí que vai fazer a construção de abrigos temporários. E aí, vamos imaginar aqui, né? Só uma hipótese aqui. Vamos imaginar que esses abrigos temporários seriam galpões ou algo assim que não daria 200 mil. Hipótese, né? Só que aí ele faz lá o projeto básico, né? Ou o termo de referência e coloca lá um custo mais elevado. E aí a gente sabe que tem a questão de sobrepreço, superfaturamento, enfim. Então, aí a importância da secretaria fazer essa análise criteriosa, técnica, da relevância mesmo dessa situação, porque é uma secretaria nacional que tem que dar conta de todos os estados aqui da federação e de muitos municípios do país, então ela precisa de fato estar segura
que aquele recurso ali é relevante, é importante para aquele município, para aquele estado, e que, de fato, o custo estimado está dentro do razoável, né, esperado aí para a execução de uma obra, por exemplo, ou de uma aquisição de bens e serviços comuns. Certo, pessoal? Bom, pessoal, nós estamos chegando, né, caminhando para o fim da nossa aula. Para não ficar aqui nas minhas palavras, eu gostaria só de relembrá-los que existem exercícios de fixação da unidade, tem 2 estudos de caso para fazer, e um deles foi um que a gente colocou aqui, de forma para tentar alcançar, né, essa compreensão a nível local. Então, um desses estudos de caso é para vocês verificarem, né, fazer um levantamento dos decretos do município que você faz parte, pode ser o município de Santana, de Macapá, Laranjal do Jari, enfim. E aí, verificar esses decretos que tratam sobre situação de emergência ou estado de calamidade pública, fazer esse levantamento. Então, vamos imaginar aqui, em 2020 a 2024, identifiquei 10 decretos de situação de emergência, 6 de estado de calamidade. E aí eu vou pedir para que você, desses que você identificou, escolhe um e tenta fazer o estudo de forma mais minuciosa. Olha lá qual foi por que foi decretado, qual foi o evento danoso que aconteceu, né, para ser verificado o estado de emergência ou o estado de calamidade pública, o que foi feito, o município, o estado buscou apoio da União, né, o município buscou apoio dos estados, o que foi feito? Foi feita uma dispensa, contratação direta. Então, façam esse estudo aí de caso de uma forma mais minuciosa. Tem muito exemplo aqui bem interessante para a gente... Depois eu fiquei pensando, era para a gente ter feito um fórum, né, ao invés de estudo de caso, porque aí o fórum a gente consegue ver e discutir com os demais colegas sobre isso. Mas, como está estudo de caso, você faz, envia, que depois a gente faz essa avaliação. E aí eu tirei uma foto aqui, né, da busca, como um exemplo. Então, por exemplo, você pode ter muitas formas de fazer esse levantamento. Uma delas é ir lá no site institucional da Prefeitura de Santana, do Jari, de Mazagão, ir lá na buscas e colocar lá o descritor ou a palavra-chave, né? Situação de emergência, estado de calamidade, e lá vai baixar uma lista. Vai identificando, né? Decreto X, situação de emergência devido ao desastre tal. Né? Faz um quadrozinho, acho que fica legal um quadro. E depois escolhe um desses casos para fazer um estudo assim mais minucioso. Na própria matéria, se a gente for clicando nesses aí, eu achei bem legal, e aí eu vou só paralisar aqui a nossa aula, porque eu achei bem legal, não sei se eu consigo aqui mostrar para vocês. Na prefeitura, que no próprio texto da matéria a gente consegue identificar tudo o que aconteceu. Então, eu estava olhando aqui, olha, por exemplo, estado de calamidade no município daqui, que aconteceu, colapso no sistema de saúde decorrente do coronavírus. Então, quem foi que decretou? No caso aqui foi o município. O que eles pediram? Olha só os casos confirmados. Então, ele vai dando essa descrição de todos esses casos aqui que envolve ou situação de emergência ou estado de calamidade. Eu coloquei prefeitura, mas pode ser estado também, sem problema nenhum. Esse decreto aqui foi considerando desastres naturais por chuvas intensas. Olha a validade aqui, foi 30 dias. Lembra que pode até 180? Então, olha, tem que ter parecer técnico. Quando for cadastrar lá no sistema, vai precisar do decreto, vai precisar do parecer, vai precisar de imagens, e aí vai
tentando fazer esse trabalho. Vocês estão conseguindo visualizar? Ou não? Ok. E aí, é isso, pessoal. Finalizamos, eu acredito, a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Espero que a gente se encontre na próxima quinta-feira. Sobre isso, pessoal, aqui no instituto que eu trabalho, vai ter um evento científico e, salvo engano, eles vão dispensar os alunos para participar desse evento. Então, eu vou ainda confirmar se a minha turma ela vai estar dispensada. Caso ela esteja dispensada, todos concordam da gente iniciar a nossa aula às 7 horas, às 19 horas da noite, na quinta-feira? O que vocês acham? Pode ser? Eu não consigo... eu vi aqui algumas reações, né, de positivo. Pode ser? Beleza, então, mas eu confirmo antes, tá? Lá no grupo. Se não for, às 19 vai ser 8h20, 8h30. Tomara que seja mais cedo, né? Pra gente não ficar tão tarde, né, pessoal? Então é isso. No mais, me despeço por aqui e desejo a todos uma boa